Francesco recebe uma ligação. E por um instante, o coração dele dispara. Com a voz embargada, agradece em italiano. A notícia é incrível. Encontraram o filho de Juliana. Ele mal acredita. Chama Marco Antônio, emocionado, e avisa que vão buscar a criança imediatamente. Damião, diz ele, apressado, prepare o coche agora mesmo. Entre lágrimas, Francesco louva a Deus. Repete várias vezes que foi a providência divina. Enquanto isso, Gomercindo tenta convencer Juliana a ir junto. Ele insiste que o filho é dela e que precisa enfrentar tudo de frente. Juliana respira fundo e confirma que vai. Gomercindo comenta com amargura que gente rica consegue tudo e lembra que o sogro dela é um homem poderoso. Angélica entra na conversa e pergunta com voz firme: Juliana, você ainda ama o seu marido? Ou sente ódio dele? Juliana balança a cabeça, cansada. Eu não odeio ninguém, nem ele, nem o pai dele. Gomercindo acredita que, com medo de escândalo, a família já deve estar tentando recuperar o menino. Juliana, esperançosa, diz que tomara que sim. Ele encerra a conversa, pedindo para todos irem dormir. Mais tarde, Augusto chega em casa, cumprimenta o sogro, surpreso ao ver Angélica de volta tão cedo. Ela, fria, pergunta se ele já jantou. Augusto explica que estava numa reunião de trabalho. Com um olhar cortante, Angélica diz: a comida está no fogão. Esquente, se quiser. E sobe pro quarto, sem olhar para trás. Gomercindo suspira e pede que Juliana também vá se deitar. Ela obedece em silêncio. Quando Augusto tenta puxar conversa, o sogro corta: boa noite. Também vou dormir. Em outro canto, Maria tenta confortar Mateu. Mas ele, distante, apenas responde que não há mais nada a dizer. Ela insiste, dizendo que ele está ali. Mas o pensamento, não. Mateu fala frio: meus pensamentos são meus. Depois de um silêncio pesado, ele confessa: preciso aceitar. Minha vida é aqui agora. Mas feliz eu não sou. Ele se despede e vai dormir. Maria observa, com os olhos marejados. Ele nunca vai esquecer. Enquanto isso, na casa de Francesco, Marco Antônio mal acredita na notícia. Não posso crer, papai, diz ele, atônito. Francesco confirma, radiante: vamos buscar o filho de Juliana. Marco se espanta, e o pai explica: isso é o poder do prestígio, meu filho. Vale mais que o dinheiro. Marco sorri, emocionado. Juliana vai morrer de alegria quando souber. Francesco, esperançoso, comenta baixinho: talvez ela volte para você. Marco, com um olhar distante, responde: é tudo que mais quero na vida. Na Santa Casa, Francesco chega com Marco Antônio. Irmã Teresa entrega o bebê, elogiando a beleza da criança. Francesco, tomado pela emoção, segura o pequeno nos braços. Que lindo! Olha, Marco. Marco Antônio confirma, com os olhos marejados. A freira pergunta por Juliana. Francesco explica que ela não veio, mas que já tem autorização para levar o bebê. Antes de sair, ele pede para segurar o menino mais uma vez. Agradece a Deus, profundamente emocionado, e parte com o neto nos braços. Ao chegar em casa, Francesco entra sorrindo. Finalmente, meu neto está no lar. Marco Antônio ainda não acredita. O pai garante que é real. Amanhã, diz ele, o berço volta pro quarto do menino. Marco concorda, mas pergunta: e agora, o que faremos? Francesco responde: terno. Vamos colocá-lo para dormir e acordar sua mãe e Mariana. Todos precisam ver. Mariana surge, curiosa. Posso ver o bebê? Francesco, cheio de orgulho, mostra o neto. Marco conta que encontraram o filho de Juliana. Janete confirma, emocionada. Francesco sorri, com lágrimas nos olhos. Deus consertou o erro que ela cometeu. Janete agradece em silêncio. Marco explica que o bebê acabou de mamar na Santa Casa. E Mariana, doce, se oferece para cuidar dele. Marco lembra, firme, que também é o pai. Francesco sorri, orgulhoso.
e elogia a esperteza do filho. Janete, aliviada, celebra. Escaparam da justiça. Mariana, encantada, observa o bebê nos braços. Ele é tão lindo, diz, com os olhos marejados. Sinto o coração mais leve. Francesco confirma, ainda emocionado. Agora só falta encontrarmos Juliana. Marco Antônio afirma que ela vai se comover, e Francesco garante que Juliana o perdoará. Marco, com voz baixa, confessa: eu não consigo mais viver sem ela, pai. Mas Francesco interrompe: sério? Em hipótese alguma. Juliana pode saber que o bebê não é o verdadeiro filho dela. Ele reforça o alerta. Se essa verdade vier à tona, o seu casamento está perdido. Nem sua mãe, nem Mariana, ninguém deve saber. Apenas nós dois. O silêncio entre os dois pesa. Logo depois, Francesco levanta uma taça. Um brinde, à saúde do seu filho, e do meu neto. Janete observa desconfiada e se aproxima de Mariana. Tem certeza de que esse menino é mesmo filho de Juliana? Aquele levado daquela casa, na noite em que nasceu? Mariana responde sem hesitar: tenho, sim. Eu o segurei nos braços. Fui eu quem o levou. Janete revira os olhos. Não estou tão certa assim. Mariana rebate, magoada. É claro que não, Janete. Você mal quis olhar para ele quando nasceu. Indiferente, Janete corta o assunto. Cuide da criança, até que a mãe apareça. Se é que isso vai acontecer. Sozinha com o bebê, Mariana suspira. E agradece a Deus, emocionada, acreditando que suas preces foram ouvidas. De longe, Janete observa e comenta com ironia: meu marido consegue tudo o que quer. Francesco sorri de canto. Isso se chama prestígio. Marco acrescenta: falamos até com o provedor da Santa Casa. Janete pergunta, com ironia: e o senhor, por acaso, fez alguma doação especial para que ele se interessasse tanto? Francesco admite, tranquilo: ainda não, mas farei. É o mínimo, em agradecimento. Cansada, Janete anuncia: vou me deitar antes que a casa vire um tumulto. Francesco aproveita o momento e diz: venha dormir no nosso quarto. Surpresa, ela pergunta: você me perdoou? Francesco responde, sereno: sim. Está na hora de consertar o erro que você cometeu. Marco Antônio, com um semblante duro, murmura: foi uma maldade o que ela fez. Janete, sarcástica, retruca: pelo menos o casamento do seu filho com a italiana está salvo. Francesco devolve com firmeza: e o seu também, Janete. Agora vá descansar. Ela sorri de leve. Boa noite, Francesco. Boa noite, responde ele, com um olhar calmo. Francesco ri baixinho. E comenta: Juliana não cairá em outra armadilha. Marco, preocupado, sussurra: onde será que ela está agora? O pai reflete e responde: deve andar pelo mundo, procurando o filho. Marco, com um olhar distante, diz: quero colocar esse bebê nos braços dela, para que ela volte. Pros meus também. Após o desabafo, Francesco suspira: chega por hoje. Vou dormir. Boa noite, meu filho. Na manhã seguinte, Paola e Angélica se encontram na padaria. As duas se cumprimentam com alegria. Paola comenta: já voltou de viagem? Encontrou o marido em casa? Angélica responde seca: não. Paola revela, meio sem jeito: Augusto passou a noite anterior na minha casa. Mas nada aconteceu, eu juro. Já estou cansada de mandar ele embora. Angélica, irritada, dispara: pois da próxima vez, quem vai bater a porta na cara dele? Sou eu. Paola tenta acalmar: ainda é seu esposo, Angélica. Mas Angélica encerra o assunto com frieza. Pouco depois, Augusto se desculpa com Gomercindo: eu devia ter voltado mais cedo, mas estava em reunião. Gomercindo responde tranquilo: imagino. Eles conversam à mesa, enquanto Angélica fala sobre o leite. Juliana, sempre gentil, insiste: sirva-se primeiro, senhor Gomercindo. Depois Augusto pergunta se o sogro vai sair, e se oferece para ajudar, como advogado.
Mas Gomercindo responde: não é necessário. Só peça que chamem o coche. Juliana, nós vamos agora tratar do caso do seu filho. Durante a manhã, Lúcia comenta que ouviu o choro da criança à noite. E achou que fosse um milagre. Francesco confirma, sorrindo. É mesmo. O bebê é o filho de Juliana. Janete acredita que os pais adotivos desistiram dele. Francesco garante. Tudo aconteceu pela vontade de Deus. Enquanto isso, Mariana cuida do bebê, dizendo que ele chorou só de fome. Janete a repreende. Não se apegue demais, menina. Francesco defende. Deixe-a. Janete. Marco, irritado, completa. A senhora devia agradecer por ter se livrado de um escândalo. Janete então questiona. E o que faremos agora? O menino foi registrado pelos espanhóis. Francesco responde, decidido. Basta registrá-lo novamente. Como Mariano. E o assunto está encerrado. Mas o clima muda de repente. Damião entra, apressado. Senhor Francesco. Gomercindo chegou, acompanhado de Juliana. Eles querem falar com o senhor. Marco Antônio empalidece. Meu Deus! Francesco pede calma. Deixe comigo. Eu vou lidar com isso. Janete se afasta, seca. Não quero estar presente nessa conversa. Antes de sair, Francesco encara o filho. Controle-se. Marco. Deixe que eu conduza o encontro. O silêncio é tenso. O destino de todos. Prestes a mudar. Francesco fala firme com Mariana. Suba ao quarto. Prepare o bebê. E traga-o quando eu mandar. Mariana obedece em silêncio. Logo depois, Damião anuncia a chegada de Gomercindo e Juliana. Eles entram. E se acomodam na sala. Juliana olha em volta, surpresa. Meu Deus! Estou de volta a esta casa. Gomercindo coloca a mão sobre o ombro dela. Calma, minha filha. Deixe que eu falo. Ele encara Francesco e diz com firmeza. Vim tratar do caso do filho de Juliana. E, se for preciso, levarei tudo à justiça. Juliana, com a voz trêmula, afirma. Farei qualquer coisa, para recuperar meu filho. Francesco abre um sorriso contido. Sejam bem-vindos, Gomercindo, e você também, Juliana. Marco Antônio, tentando disfarçar a emoção, se aproxima. Sente-se. Juliana. Por favor. Francesco cumprimenta o velho amigo. E convida-o a expor o motivo da visita. Gomercindo não hesita. Juliana está aqui. Porque quer o filho de volta. Francesco sorri, com ar misterioso. Que bom. Porque tenho mais do que notícias. De repente, o choro do bebê ecoa pela casa. Todos se voltam para o som. Francesco anuncia, com orgulho. Ele se chama Noi. Juliana. Você pode finalmente ver o seu filho. Ela leva as mãos ao rosto. Os olhos se enchem de lágrimas. Marco Antônio se aproxima. E a acompanha até o berço. Juliana se ajoelha, emocionada. E toca o bebê com as mãos trêmulas. É ele? Pergunta, sem fôlego. Mariana confirma, emocionada. Veja você mesma, Juliana. Juliana chora, abraçando o filho. Santo Deus! É o meu menino. Marco Antônio sorri, com a voz embargada. Nós o encontramos, Juliana. Finalmente. Gomercindo, aliviado. Agradece. Que bênção, meu Deus! Francesco explica. Calmo. Eu já estava atrás dessa criança. Não precisei de ameaças para agir. E só isso poderia salvar o casamento do meu filho. Os dois homens se olham. E concordam que precisam unir forças. Francesco diz que quer que Juliana fique ali. Gomercindo promete ajudá-lo. Farei de tudo para que ela volte pro filho. E se afaste de Mateu. Assim, ambos decidem tentar salvar os casamentos de seus filhos. Mariana, chorando, pede perdão a Juliana. Marco Antônio se aproxima, tocado. Eu prometi a mim mesmo que não descansaria enquanto não te devolvesse o nosso filho. Ele olha nos olhos dela. Espero que não me odeie mais. Juliana respira fundo. Eu não consigo mais sentir ódio, Marco. Ele se emociona. Porque o que eu sempre senti foi amor.
Você ainda é minha mulher, e eu juro, nunca mais vou deixar você sair da minha vida. Enquanto isso, Francesco e Gomercindo conversam à parte. Ambos sabem que, se o italiano souber da criança, vai querer conhecê-la. E Juliana, certamente, vai querer apresentá-lo. Os dois concordam. Não podemos permitir que Matteo e Juliana se reencontrem. Eles percebem. Estão no mesmo barco. E agora, não sabem como agir. Marco Antônio, emocionado, comenta: parece que Deus nos devolveu essa criança para nos unir novamente. Mas Juliana balança a cabeça. Não, Marco, eu não vou ficar com você. Ele se desespera. Por favor, Juliana. Se não voltar, o filho ficará comigo. Ela o encara, indignada. Como pode dizer isso? Marco respira fundo, se dá conta do erro. Me perdoa. Eu exagerei. Não tenho direito algum sobre ele. Juliana segura o bebê e decide: vou levá-lo comigo. Depois, penso no resto da minha vida. Marco tenta detê-la. Mas, para onde você vai? Ela responde, firme: não sei. Mas sei que o meu filho vai comigo. Juliana sorri ao olhar o bebê. Gomercindo, com os olhos marejados, diz: estou satisfeito. Finalmente, você o encontrou. Ela se prepara para ir embora. Francesco, aflito, pergunta: para onde vai, Juliana? Marco explica: ela não quer ficar, pai. Juliana respira fundo. Eu não posso mais viver nesta casa. Perdão. Gomercindo pergunta: e para onde pretende ir, minha filha? Juliana apenas responde, sincera: eu ainda não sei. Ele explica, pesaroso: eu também não posso levá-la comigo. Você sabe bem por quê. Francesco completa: depois de tudo, Juliana, você é minha nora. Carrega o meu nome. Gomercindo conclui, com sabedoria: agora, com o filho nos braços, é nele que você deve pensar. A partir de agora, é só nele. Juliana o encara com os olhos cheios de lágrimas. E aperta o bebê contra o peito. O destino, mais uma vez, muda diante de todos.